Imagine-se em pleno oceano, sem terra à vista, cercado apenas por água até onde os olhos alcançam. Ou imagine-se dentro de um jato comercial cortando as nuvens a quase 1000 km/h, observando a imensidão azul pela janela. Em cenários tão diferentes, há algo curioso em comum. Tanto o capitão do navio quanto o comandante do avião falariam da sua velocidade em uma unidade que parece estranha para quem vive em terra firme. Nada de quilômetros por hora. Eles diriam algo como estamos a 18 nós ou estamos a 460 nós. E é aqui que começa um dos maiores paradoxos da tecnologia, uma medida nascida de um método tão primitivo quanto uma corda, um pedaço de madeira e uma ampulheta, ainda hoje é usada na aviação moderna, em aeronaves que atravessam continentes guiadas por sistemas computacionais ultra-precisos. Por que essa medida ancestral não desapareceu? Porque o mundo inteiro continua obedecendo a um padrão criado por marinheiros que nem relógio confiável tinham? E mais importante, como eles conseguiram fazer funcionar algo tão simples, com precisão matemática suficiente para sobreviver a séculos de evolução tecnológica? Antes de entender o que realmente está por trás dessa velocidade misteriosa, você precisa voltar no tempo. Imagine uma época em que o mundo ainda não estava completamente mapeado, onde gigantescas porções do planeta eram apenas manchas vagas no imaginário humano. Os navios que se aventuravam nessas águas enfrentavam um grande inimigo invisível: a falta de referência. Sem montanhas, sem postes, sem cidades, sem nada, apenas o horizonte infinito. E, nesse ambiente completamente sem pistas, os navegadores precisavam responder a uma pergunta vital: a que velocidade estamos nos movendo? Porque, acredite, saber a velocidade era tão importante quanto saber a direção. Um erro no cálculo poderia significar não chegar ao destino, alcançar terras perigosas, ou até desaparecer para sempre. Só que aí vem o problema. Eles não tinham GPS, não tinham radar, não tinham cronômetros precisos. Não havia tecnologia, só a necessidade. E é justamente em momentos assim que nascem as invenções mais brilhantes. E essa, talvez, seja uma das mais geniais já criadas pelo ser humano. Ela era chamada de barquinha, um nome simples para um mecanismo que mudaria para sempre a navegação marítima. Imagine uma corda longa, muito longa, com pequenos nós amarrados a distâncias perfeitamente calculadas entre si. Na ponta dessa corda, um pedaço de madeira com formato triangular, ou de quarto de círculo, que, quando jogado ao mar, flutuava como se tivesse sido projetado para ficar ali, imóvel. A função desse pedaço de madeira não era navegar, era frear. Enquanto o navio seguia seu caminho, a água segurava a madeira, como se ela estivesse ancorada em um ponto invisível. E era nesse movimento de separação entre navio e flutuador que o mistério começava a se revelar. 2 marinheiros participavam do ritual. Um deles jogava o flutuador ao mar e deixava a corda correr pelos dedos. Cada nó que passava por sua mão era contado em voz alta. O segundo marinheiro virava uma ampulheta cuidadosamente calibrada para marcar um intervalo exato de tempo. Quando a areia terminava de cair, o primeiro parava a contagem. O número dito naquele instante representava a velocidade do navio. Simples assim. Mas por trás dessa simplicidade, havia um cálculo extremamente inteligente. A distância entre os nós não era aleatória. Era definida para que, quando combinada com o tempo da ampulheta, resultasse diretamente na velocidade em milhas náuticas por hora. Não havia contas, não havia conversões. A magia estava embutida na própria corda. Se você contava 10 nós, sua velocidade era de 10 nós. Esse sistema rudimentar, baseado em coordenação manual e física básica, era capaz de fornecer uma precisão tão surpreendente que se tornou o padrão mundial. E aqui entra uma curiosidade fascinante: por que milhas náuticas? Por que não usar quilômetros, que são tão mais familiares para nós? Porque a milha náutica não é apenas uma medida de distância, ela é uma medida de geometria da Terra. Cada milha náutica representa exatamente 1 minuto de arco no globo terrestre, o que facilita cálculos em cartas de navegação, baseadas em latitude e longitude. Enquanto o capa-metro por hora exigiria conversões, cálculos intermediários e uma chance enorme de erro em viagens longas, o nó entrega tudo pronto. Um nó significa 1 milha náutica por hora. Se você percorre 20 nós durante 1 hora,
você literalmente avançou 20 minutos de latitude no mapa. Não existe nada mais direto para quem navega. E foi essa precisão lógica que fez o nó sobreviver à chegada de barcos a vapor, motores, hélices, eletrônicos, sonar, radar e, por fim, o GPS. Ele simplesmente continuou funcionando. Mas o mais impressionante é que essa herança marítima não ficou confinada aos navios. Ela subiu para os céus. Hoje, praticamente todos os pilotos do mundo usam nós para medir e registrar a velocidade das aeronaves. Se você olhar para os instrumentos de um cockpit, verá CATIS, a abreviação universal para knots, nós. E isso não é nostalgia ou tradição, é eficiência. A aviação, assim como a navegação marítima, depende das mesmas coordenadas geográficas e precisa dos mesmos tipos de cálculos. Para cruzar oceanos, alinhar rotas intercontinentais e planejar pousos e decolagens de alta precisão, nada combina melhor com o sistema terrestre do que a milha náutica. Assim, quando você está sentado no avião ouvindo que a velocidade da aeronave é de 460 nós, saiba que esse número carrega séculos de história, engenharia improvisada e uma lógica tão perfeita que nem a tecnologia moderna ousou substituir. Agora imagine aquela corda com nós deslizando pelas mãos de marinheiros há centenas de anos. Aquilo não era apenas um método improvisado, era uma forma de sobrevivência. Uma solução que conectava a matemática básica com as necessidades de exploração de um mundo desconhecido. E o mais poético é perceber que, mesmo hoje, quando sensores a laser e computadores de bordo poderiam calcular tudo com uma precisão absurda, continuamos usando a mesma unidade criada por homens que navegavam guiados pelas estrelas. E isso nos leva a outro ponto essencial: o nó não sobreviveu por acidente. Ele sobreviveu porque é eficiente, porque faz sentido, porque traduz a geometria da Terra em algo prático, e porque, de certa forma, nos lembra que grandes invenções não precisam ser complexas para serem brilhantes. Às vezes, basta uma corda, um pedaço de madeira e um bom motivo para encontrar uma solução. Essa persistência histórica também desperta um tipo especial de fascínio, a sensação de que, quando falamos de nós, estamos carregando um pedaço vivo da história humana. Você pode estar dentro de um avião supersônico ou em um navio de última geração, mas ambos ainda falam a língua dos navegadores de séculos atrás. Uma língua simples e universal, criada quando as rotas eram traçadas à mão, e quando cada decisão podia definir o destino de toda uma tripulação. Portanto, da próxima vez que ouvir falar em 20 nós, lembre-se de que esse número não surgiu do nada. Ele nasceu da necessidade, da criatividade e da precisão matemática escondida dentro de algo incrivelmente simples. É um testemunho do quanto a inteligência humana é capaz de criar soluções duradouras, mesmo com recursos mínimos. E é também um lembrete: a tecnologia de hoje só existe porque alguém lá atrás decidiu contar nós em uma corda, usando apenas o tempo de uma ampulheta. Se você gostou dessa jornada pelo passado e pelo presente, deixe seu like porque isso ajuda demais. E me diga nos comentários qual outra invenção antiga você acha fascinante e gostaria de ver explicada por aqui. Se inscreva para acompanhar as próximas histórias que revelam como o passado ainda molda o mundo moderno. Vamos continuar descobrindo juntos.